Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula de matemática nós vamos falar sobre operações envolvendo os números naturais. E a operação matemática de hoje será a divisão. Portanto, os objetivos desta aula serão conhecer ideias associadas ao conceito de divisão, relembrar o algoritmo da divisão e ainda resolver situações, problemas relacionadas à divisão. Mas você sabe o que essa palavra divisão sugere? Já parou para pensar o que ela significa e de quantos modos diferentes podemos utilizar este conceito de divisão no nosso dia a dia? Porque muitas vezes nós utilizamos o conceito de divisão intuitivamente e nem nos damos conta de que estamos usando a continha de divisão. Bom, divisão significa dividir, distribuir, repartir igualmente. Veja, aqui eu tenho 3 crianças e no total eu tenho 9 balas. Então eu vou pensar assim, poxa, eu tenho que dividir 9 balas para 3 crianças. Qual é a quantidade que cada uma delas pode receber de maneira que cada uma receba a mesma quantidade? Então olha só, 3, né? Se eu pegar aqui e contar a quantidade de balas e distribuir igualmente para essas 3 crianças, cada uma vai ter que receber exatamente 3, certo? Então, esse pode ser um conceito de divisão, mas outra ideia também associada à divisão é a de medir. Ou seja, eu posso pensar assim, quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Por exemplo, olha só, quantas vezes o 9 cabe dentro do 243? Isso também é uma forma de dividir, certo? Bom, observem essa situação então, para que essa ideia fique ainda mais clara para você. Olha só, uma escola de ensino fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 6º ano. Quantos alunos há em cada classe? Olha só, que ideia que nós usamos aqui. Se a gente for parar para pensar, nesse textinho, nesse enunciado, nós vamos utilizar esse conceito aqui. O conceito de medir, ou seja, quantas vezes uma quantidade cabe em outra, tá? Então vamos analisar, olha, são 243 alunos e eu tenho que distribuir de maneira igual esses 243 alunos em 9 classes. Vamos imaginar 9 salas de aula, tá? Olha só, vamos imaginar que cada retângulo desse verdinho simboliza uma sala de aula. Então, eu tenho 9 classes aqui, ó, do 6º A, 6º B, C, D, até chegar no 6º ano I, tá? Então, como é que eu poderia pensar aqui para resolver esse exercício, né? Bom, eu vou distribuir. Eu vou pegar esses 243 e vou distribuir para essas 6 classes aqui, tá? Para essas 9 classes, tá? Eu vou distribuir para essas 9 classes 1 a 1. Só que, concorda que eu perderia muito tempo fazendo isso, né? Eu iria distribuir aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 9. Depois vou distribuir mais 9, até totalizar os 243. Então, eu poderia pensar assim. Mas, eu poderia ainda, né, procurar uma forma mais rápida, já que essa ideia ela vai dar muito trabalho, você vai perder muito tempo fazendo isso, tá? Então, olha só, eu poderia, né, simplesmente pegar e fazer a divisão. Poderia pegar os 243 e dividir pelas 9 salas de aula para saber quantos alunos ficariam em cada sala, ok?
Bom, vamos pensar então mais um pouquinho. Vamos pegar um valor menor do que o 243. Olha só, quantas vezes o 9 cabe dentro do 18, né? Então, eu poderia pegar o 18, tá? E dividir por 9. Ou, se você preferir, olha só, poderia pegar o 18, tirar 9, aí vocês vão perceber que sobrou 9 de novo, aí eu vou tirar mais 9 até chegar ao número 0. Então, quantos 9 eu tirei desse 18? 2 vezes. Ó, eu tirei 9 aqui, na primeira continha, e depois tirei 9 de novo, certo? Então, cabem 2 9 dentro do 18. Ou eu poderia, então, partir diretamente para a divisão, tá? Poderia fazer 18 dividido por 9. E aí, nós vamos ter que lembrar da nossa amiga tabuada, né? Porque eu vou ter que pensar assim, ó, lá na tabuada do 9, eu vou multiplicar o meu 9 por qual número para me dar o 18? Isso mesmo, eu vou multiplicar o 9 por 2, porque 9 vezes 2 dá 18, e 18 menos 18, 0, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de divisão exata. Não sobrou nenhum valorzinho aqui, sobrou 0, tá? Então, significa que cabem 2 noves. Se você quiser, você ainda pode fazer uma prova real. O que é uma prova real? Bom, para você saber se o seu resultado realmente está certo aqui na divisão, você faz a operação inversa à divisão. Qual a operação contrária à divisão? A operação contrária à multiplicação. Então, vou fazer aqui 2 vezes 9 e o 2 vezes 9 tem que dar o 18. E se não der o 18? Bom, então significa que a sua divisão está errada, porque tem que dar o mesmo resultado. Tudo bem? Certo? Bom, vamos então agora para o praticando 1. Lembra aquela explicação que eu deixei no ar antes? Então, agora eu quero que vocês tentem resolver, tá bom? Olha só, quantas vezes o 9 cabe dentro do 243? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa divisão e na sequência eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, olha só, eu tenho 243 dividido por 9. Então, veja, você poderia pensar assim, ó, quantas vezes o 9 cabe dentro de 243? Então, uma das formas seria, você vai fazer 243 menos 9, tá? Aí vai sobrar 234. Aí você vai pegar esse 234, vai tirar 9, vai sobrar 225 e assim por diante, olha só. Mas a gente já falou que essas subtrações sucessivas, elas dão trabalho, né? Então, não deixa de ser uma das maneiras de resolver esse exercício, tá? Essa maneira também está correta, mas o ideal seria você fazer a divisão, tá? Então, acompanhe aqui, ó. O 243, ele é um número que tem centena, dezena e unidade. E você vai dividir por 9. Então, nós vamos analisar essa casa aqui, ó, o 2. O 2 é uma centena. O 2, ele é maior ou igual a 9? Não, né? O 2 é menor que 9. Então, significa que o 2, sendo menor que 9, ele não dá para dividir por 9, ele não é divisível por 9. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, mais uma casinha, tá? Nós vamos pegar aqui duas casinhas, tá? 24 seria suficiente para dividir por 9, tá? Bom, e aí, dá uma olhadinha aqui, ó, nós não podemos, se a gente pegar o 9, né, e multiplicar direto por 100, por exemplo, né, a gente não pode fazer isso. Isso aqui é um exemplo do que a gente não pode fazer. Eu não posso pegar um número de centena também e multiplicar por 9, porque só o 100, a primeira centena vezes 9, já dá um número maior que 243, tá? Então, o jeito é você ir analisando casa por casa decimal. Então, vamos lá, ó. Nós já vimos que o 2, ele não é suficiente maior ou igual que 9, né? Então, eu vou ter que pegar esse 4 aqui. Então, vai ficar 24 dividido por 9, tá? Inicialmente, vai ficar 24 dividido por 9. Então, vamos pensar. 24, ele é maior ou igual que 9? Sim, 24 é maior que 9. Então, ok, então dá para dividir 24 por 9. Lá na tabuada do 9, será que eu tenho 24? Não, eu não tenho 24, mas eu tenho um númerozinho que multiplicado por 9 vai se aproximar do 24. Olha só, 9 vezes 2 é quanto, pessoal? 9 vezes 2 é 18, então vou colocar o 18 aqui, tá? Fazendo então 24 menos 18, eu sei que vai sobrar 6. Bom, 6 é um número também menor que 9, não dá para dividir por 9. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 3 e nós vamos abaixar aqui. Então, agora ficou 63 dividido por 9. Então, de novo, ó, vocês estão vendo a tabuada do 9? Eu vou pensar aqui, será que lá na tabuada do 9 eu tenho o número 63? Tenho. Olha só aqui em vermelho, ó. Se eu multiplicar o 9 por 7, né? Se eu fizer 7 vezes 9 ou 9 vezes 7, vai dar um 63. Então, eu tenho 63 lá na tabuada do 9. E eu tenho que multiplicar o 9, então, por 7 para me dar 63. Olha o 7 aqui, ó. 9 vezes 7, 63. 63 menos 63 é 0. Então, significa, pessoal, que 243 dividido por 9 vai dar 27. Significa que o 9, ele cabe 27 vezes dentro do 243, tá? Se você quiser fazer a prova real para ver se realmente a sua divisão está correta, você vai fazer a operação contrária. Você vai fazer 9 vezes 27. E 9 vezes 27 tem que dar 243, ok? Então, esse seria o resultado final, certo? Então, respondendo, né, o nosso praticando 1. Lembra qual era a pergunta do praticando 1? Olha só, né?
quantos alunos há em cada classe. Então, se a escola tem 243 alunos e tem 9 salas de aula, 9 sextos anos, significa que cada sexto ano vai ter que ter aí 27 alunos em cada classe, ok? Certo? Bom, então eu espero que todos tenham acertado. Vamos agora para o Praticando 2. Olha só, os alunos de uma escola estadual resolveram viajar no final do ano. Ao todo, 270 alunos confirmaram a viagem e, por isso, fretaram 6 ônibus. Quantos alunos ficarão em cada ônibus? Então, eu vou deixar vocês aí resolvendo, praticando 2 e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal? Então, vejam, eu tenho no total 270 alunos, tá? Só que eu tenho aí 6 ônibus para levar esses 270 alunos. Então, a pergunta é, quantos alunos ficarão em cada ônibus? Então, nós vamos ter que fazer a divisão. Lembra que a divisão é sempre distribuir de forma igual, certo? Bom, então nós vamos pegar esses 270, dividir por 6. Olha só, o 2, ele não é maior que 6, ele não é nem maior e nem igual. Então nós vamos ter que pegar outra casinha aqui que é o 7. Então eu vou focar primeiro nesses dois números aqui, ó, na centena e na dezena. Então eu vou pensar 27 dividido por 6. Lá na tabuada do 6, será que eu tenho o número 27?
Será que 6 multiplicado por um outro número vai me dar 27? Não, nós não temos. Mas nós temos o 4. 4 vezes 6 é 24. Esse 24 aqui é o número que mais se aproxima do 27, tá? Então, eu vou pegar o número que mais se aproxima do 27 e vou multiplicar. 6 vezes 4, 24. Agora eu subtraio. 2 menos 2, 0. 7 menos 4, 3, tá? Bom, observe então que tem um 0 aqui, 270. Eu vou abaixar, né? 0 menos 0, 0. Eu abaixei ele. Então, ficou agora 30 dividido por 6. Será que eu tenho 30 na tabuada do 6? Tenho. E o 6 vezes qual número me dá 30? 6 vezes 5 me dá 30, tá? 30 menos 30, 0. Então, significa que 270 dividido por 6 é igual a 45. Então, significa que eu vou ter 45 alunos em cada ônibus, tá? Esse zerinho, como ele está aqui na frente do número, ele não é significativo, ou seja, ele não tem valor, tá? Então, 0,45 e 45 é a mesma quantidade, tudo bem? Então, a resposta, cada ônibus terá 45 estudantes. Outra informação importante é você conhecer os termos da divisão, tá? Então, no caso, esse 270 a gente chama de dividendo, né? O divisor, ele é o nosso 6. E o resultado da divisão? Como que a gente chama o resultado da divisão no caso 45? A gente chama de quociente. Então, resultado de qualquer divisão a gente chama de quociente. E quando, no caso, elas têm algum valor diferente de 0, né? Se aqui desse qualquer outro valor diferente de 0, aí a gente chamaria isso de resto, tá? Bom, e para a gente fazer a prova real, então, basta a gente multiplicar o quociente vezes o divisor e somar com o resto. Como no nosso exercício anterior deu uma divisão exata, então o resto é igual a 0, ok? Portanto, nesta aula nós falamos aí de ideias associadas ao conceito de divisão e resolvemos ainda situações-problema envolvendo a divisão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!